Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Pode Decolar, o podcast da Atitude Inovação. Eu sou Eline Casasola e é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai estar falando muito sobre inovação, sobre captação de recursos, sobre prêmios de inovação, sobre editais, desmistificando um pouquinho esse mundo gigantesco que é o mundo da inovação. E hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, que eu tenho muito carinho, que está na nossa trajetória há muitos anos, desde que a Atitude Inovação começou o trabalho, nosso primeiro cliente. E claro que tinha que ser ele para estar aqui no podcast, não tinha como ser outra pessoa, né? A gente está aqui com o seu Roberto Zagonel, CEO da Zagonel S.A., que fez parte e ainda faz de toda essa nossa trajetória. Muito obrigada por ter aceitado o convite, eu estou muito feliz de você estar aqui. Gratidão por ter me convidado, eu fico muito feliz, né? Eu acho que é um presente, né? Final de ano, ser convidado por você. Tanto admiro a sua empresa quanto a tua pessoa como profissional. E é um exemplo aqui na região. Então, nós precisamos realmente valorizar e eu tenho um apreço muito grande. Muito obrigado realmente por ter me convidado. Imagina, a gente estava falando aqui que o problema é conseguir concentrar o tempo para a gente falar sobre inovação em 1 hora, porque tem muito assunto e o seu Roberto, cada vez que eu converso com ele, é uma inspiração. Não sei como que ele consegue controlar todas as ideias que tem nessa cabeça, porque sempre tem alguma coisa diferente, sempre vem vindo possibilidades, e eu acho que desde que eu te conheço, né, desde que você fundou a Zagonel, ou ainda antes disso, você já tem esse espírito inovador, isso faz parte de você. Conta um pouquinho, assim, de onde que vem tudo isso? Como que você é tão inovador, tem tanta criatividade e tanta ideia? Bom, eu acho assim... Em primeiro lugar, eu acho que vem assim acho que está no meu DNA, acho que é um dom que Deus me deu e que estou aproveitando, talvez parte, não tudo, porque acho que a gente podia ser muito mais inovador se a gente tivesse condições financeiras assim para exagerar nas inovações, né? Mas a gente tem que fazer conforme a dosagem que a gente consegue, né? Então tem que ter as medidas certas. Mas eu considero que a inovação, ela veio já desde berço, desde pequeno. O meu pai, por exemplo, foi um cara muito inovador. Eu tenho um orgulho muito grande em falar que meu pai foi o primeiro agricultor a receber na região aqui o prêmio Produtividade Rural. Eu não lembro bem certinho quem que promoveu, se foi o município ou o estado, acho que foi o estado, eu tenho que lembrar isso aí direito, mas foi um prêmio estadual. Quem ajudava a performar na época era o pessoal da Caresc, eu acho que hoje é Ipagre, né? Uma Caresc vinha com uma pegada de inovação para que os agricultores se mudassem, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu vim da origem da agricultura, então eu tenho que contar um pouquinho a história da origem, né? Meu pai foi o primeiro a ter água encanada por bombeamento. Ele produziu a bomba e a roda d'água. Ele produziu a bomba? Isso, ele fez uma bomba d'água. Tem o protótipo, aliás, o resquício da bomba que ficou ainda, está no museu, porque meu pai tem um museu, coisa mais, acho que tem mais componentes no museu dele lá do que o município em Piauzinho. Nossa! É muito grande, tem muita inovação, muita coisa do passado, porque a gente muitas vezes pensa a inovação hoje, mas quanta inovação teve os anos atrás, que não tinha tecnologia, não tinha software, não tinha pesquisa, não tinha nada. Como é que era feito? Então, eu considero meu pai um cara extremamente inovador. Ele consertava equipamentos, era muita coisa. Primeiro banheiro com água encanada, com descarga, eu acho que foi um dos primeiros no município, no interior, foi meu pai, porque tinha água, então saiu daquelas patentes que chamavam antigamente, né? Para um banheiro mais decente, um chuveiro elétrico, chuveiro antigo ainda, mas funcionava muito bem, porque começamos com um balde d'água. Nossa. Era aqueles chuveiros que caía tinha que puxar com a cordinha para cima, o balde cheio de furo embaixo, enfim, aqueles chuveiros antigos. Então o pai foi inovando muitos. O lixo, por exemplo, botava numa fossa onde é que deixava fermentar e criava adubo orgânico, né? O lixo orgânico, né, era colocado. O SG de hoje teu pai já fazia antigamente. Isso, exatamente. Né? Então, tipo assim, nós viemos essa pegada. E eu acho que veio no DNA. Quando eu saí do interior e fui fazer estudo no Senai, eu já inovava lá na empresa que eu trabalhava. Eu trazia a inovação, tipo
a teoria do Senai para a empresa e levava as dificuldades que eu tinha do Senai, da empresa para o Senai. Então eu conseguia me liberar mais, eu aprendia muito mais rápido com isso, eu conseguia fazer muito mais coisas, então eu já inovava. E a primeira inovação que eu considero da empresa, que foi a primeira inovação, foi em 86 ainda, quando eu desenvolvi o chuveiro eletrônico. Então naquela época não existia, para fazer uma pesquisa tinha que ter Barça. Nossa. E não era todo mundo que tinha, era poucas pessoas que tinham condições de ter a Barça. Eu não tive condições, mas eu ia muito nos laboratórios, pesquisava no próprio Senai ou no colégio, né, que eu estudava, então eu pesquisava alguma coisa lá. Ou buscar treinamento, cursos fora. Então eu fui muito inovador. Só que quando eu comecei, a minha história foi começando com rebobinagem de motores elétricos, consertava equipamentos. Mas eu sempre levei a inovação para dentro do processo, automatizando o processo de fazer as bobinas de uma forma diferente, algumas montagens diferentes, e eu facilitava o processo de fabricação da reforma do motor. E depois foi inovando, por exemplo, a empresa precisava crescer, precisava de financiamento, e não era indústria. Lancei a indústria, criei um produto, o eletrificador de cerca, para poder adquirir o prédio. Então, tipo assim, isso é uma forma de inovação. Com certeza. Então, a gente foi inovando sempre o dia todo dentro do processo e tudo. E depois, quando a gente começou realmente a ver que a indústria era mais promissora do que rebobinagem de motores, nós fomos tendenciando para a indústria. Aí foi fabricação de bomba submersa. Daí, realmente, saiu a ideia de fazer o produto chuveiro. Então, conta como é que foi essa história do chuveiro. Porque a Zagonel foi a empresa brasileira, tem patente, inclusive, né, concedida, do primeiro chuveiro eletrônico é da Zagonel. Muitas pessoas não sabem, mas foi a Zagonel que inventou, né, o Roberto que fez todo esse processo. Então, como é que isso aconteceu? Me conta. Isso, voltando atrás um pouquinho no Senai, eu morava numa pensão, que chamavam pensão, eram 16 técnicos, técnicos que trabalhavam na empresa... na Sadia, na Aurora, na Chapecó Avícola, né, em Chapecó. E tinha um dos colegas meus que me desafiou porque o chuveiro não funcionava direito, ele esquentava demais na época do verão. Então eu comecei a elaborar algumas resistências diferentes, né? Mas quando eu esquentava, como eu começava a esfriar, por exemplo, no inverno, daí ele não esquentava o suficiente. Então eu tinha que ficar trocando a resistência. Então ele era uma coisa muito assim paliativa. Resolvia o problema, mas eu tinha que cada pouco estar trocando. Até que um dia eu estava lendo porque eu fazia curso no Senai e fazia curso de eletrônica por correspondência na época. Instituto Padre Elcio e Instituto Universal Brasileiro. Por correspondência. Vinham os materiais por correio, eu estudava, mandava as provas de volta, tipo o IAD hoje, sim, mas de uma forma mais artesanal, né? E eu vejo assim que o curso IAD ou os cursos por correspondência na época, eles dão uma paliativa do que é realmente, mas se você não se esforçar, não correr atrás, você não aprende. Mas eu me esforçava muito porque eu queria aprender eletrônica. E era a única forma de aprender. Não tinha cursos na região aqui de eletrônica, então eu queria aprender. E eu comecei a gostar da eletrônica. E daí você aprendeu eletrônica à distância? Isso, exatamente. Eles mandavam os kits de eletrônica para mim, eu montava os rádios de frequência AM e ficava montando os kitzinhos e eu ficava admirado com aquilo que eu conseguia fazer. Então eu me despertei assim uma paixão para a eletrônica. Até que um dia eu estava lendo um material que veio, porque eu lia 10 vezes aquele material até entender. Porque eu queria entender o que era aqueles componentes, né? E daí eu lendo o material falando sobre um triac, um componente que fazia dimerização. E eu tendo um problema do chuveiro que era para baixar ou aumentar a potência, né? Me veio no start, por que não botar no chuveiro? Aí comecei a trabalhar em cima do projeto. E até que os primeiros não deu muito certo, mas isso é evolução. Sim. E até hoje nós estamos melhorando ele ainda. Inovação é tentativa e erro, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que nós estamos inovando na parte de chuveiro, que nós crescemos, já estamos na 5ª geração da eletrônica já. E aquilo foi uma coisa que funcionou muito bem. Imagina você regulando do 0 ao máximo na potência no toque da mão.
Porque você tinha o frio, o morno e o quente, era isso, né? Isso. O quente era o pelando e o frio às vezes não dava e o morno às vezes era muito frio ou muito quente, né? Então as mulheres tinham muito medo de colocar a mão no chuveiro, né? Pegava o cabo da vassoura e batia no chuveiro para trocar e quebrava. As pessoas baixinhas não conseguiam alcançar. Eu batia com o cabo da vassoura porque eu nunca alcancei. As crianças não tinham acesso. Então, de repente, do nada, uma pessoa idosa tinha lá a regulagem da temperatura, que tinha problema de pele, regulava a temperatura numa posição que realmente era confortável. A mulher não precisava mais bater no chuveiro. A criança tinha acesso a regular, não precisava chamar a mãe gritando: mãe, a água está fria, coisa parecida, né? Ou está quente. Então, assim, nossa, foi uma evolução. Uma revolução, né? Eu recebi prêmio como inventor inovador nível Brasil com esse prêmio aí. Então, só para ter um nível da coisa. Né? E foi um dos primeiros no sul do Brasil. Então, tipo assim, eu fiquei muito feliz. Eu tenho já dois prêmios do Sebrae, esse prêmio Inventor Inovador, 3 vezes através do Estado, que é o STEM de Inovação. Recebi agora, uns meses atrás, recebi mais uma premiação. Então, tipo assim, eu tenho várias coleções de premiações por ser uma empresa inovadora. Então, isso me caracterizou maravilha. E cada vez aumenta o compromisso de a gente ser incentivador da inovação, mas não só na empresa. Eu incentivo inovação na região, porque através da associação comercial também, quando eu fui presidente, nós tentamos levar bastante inovação para dentro das reuniões, mudando um pouquinho o contexto, contextualizando um pouquinho diferente, mostrando que é possível inovar em todas as situações. Mesmo uma empresa pequena, muitas vezes acha, não posso inovar. Claro, dá para inovar muita coisa. E nós vamos comentar muito sobre inovação depois aí, na sequência das conversas. E o chuveiro, ele mostra que a necessidade é a mãe da inovação. Porque, assim, era uma necessidade estar melhorando essa questão do chuveiro. Você viu uma necessidade e uma oportunidade. Tinha uma deficiência, de certa forma, tinha algo que poderia ser melhorado. Você estava estudando, foi tirar a teoria para colocar na prática. E eu percebo que, assim, até para todo mundo saber, por que o nome da nossa empresa é Atitude e Inovação? Sem atitude, você não faz nada. Sem atitude você não inova, tu tem que tirar a bunda da cadeira e fazer o negócio acontecer, porque se você ficar esperando que alguém venha fazer as coisas por você, isso não vai acontecer. Então, assim, o inovador é o cara que tem que ter mais atitude, ele tem que ir pra cima, ele tem que ter vontade e ele tem que, principalmente, não ter medo de fazer as coisas, porque quando você inova, você tá muito aberto para errar. Só que se você não permite o erro, você não vai inovar. Então, assim, o erro tem um custo, tempo, custo, de certa forma, só que é uma tentativa e erro, e você não repetir os erros, que é uma coisa que você sempre falava, né? Sempre fala, a gente pode errar, mas desde que, assim, não vamos ficar reinventando a roda, não vamos ficar repetindo os erros, mas a inovação é você participar de todo esse processo, tá aberto a errar, mas, assim, melhorando essa tecnologia. Você falou que está na 5ª geração. Então, olha quanto que melhorou em todos esses anos. Quantos anos demorou para chegar na 5ª tecnologia. E eu vejo que nessa área, a Zagonel é líder de mercado. Assim, vocês estão à frente sempre em tecnologia. São vocês que lançam sempre essa tecnologia. E a gente estava comentando aqui antes, a Zagonel acabou de lançar, eu acho que a última inovação foi a do Cali Premium, né? A grande inovação. Gente, é uma ducha que ela tem um aplicativo e ela tem um visor, né? Depois o Roberto vai falar melhor do que eu, mas eu tenho na minha casa, eu estava contando para ele. Quando foi feito os primeiros protótipos da Ducali Premium, eu levei para casa e instalei para testar, e é uma ducha que você consegue ver o tempo de banho, quantos litros de água você está gastando, e agora com o aplicativo você consegue controlar o tempo de banho dos usuários. Então, mulheres, cabelo comprido, a gente fica eternamente no banho e esquece que está lá tomando banho. Primeira vez que eu fui tomar banho na Ducali Premium e eu vi quanto tempo e quantos litros de água eu gastei, a minha consciência começou a pesar. Porque, assim, eu esquecia que eu estava no banho. Eu ficava. E o que isso transformou a minha rotina do banho? Eu estou tomando banho e eu estou de olho em quantos litros eu estou gastando e quanto tempo que está o banho. Então, eu dou uma acelerada. Então, isso é extremamente sustentável. Porque se as pessoas começarem a tomar consciência do tempo de banho com somente esse produto, olha o quanto que isso vai estar agregando na vida das pessoas, o quanto isso vai estar economizando de energia, economizando com a água. É um produto extremamente sustentável, fora todo o resto que está sendo feito. Então, assim, eu olho para o chuveiro quando eu vou tomar banho e, sabe, o meu sentimento a gente fez parte de um pouquinho desse projeto, de certa forma. Imagina você, né, tomando banho na ducha, que foram vocês que fizeram. Então, vocês têm essa pegada desde o começo de inovação. Eu acho isso incrível.
Incrível. E esse, além de tudo, ainda a gente consegue fazer dentro do aplicativo, você consegue fazer a concorrência entre dentro da família, fazer quem tomou o melhor banho, mais econômico ou mais demorado, para outro pegar no pé um pouquinho, dizer, tu tá gastando muita água. Tá gastando muita água, né? As crianças então, principalmente, né? Você pode fazer saber quantos litros você gastou, fazer um cálculo de quantos litros gastou durante o ano. Isso é bem legal, porque cria uma cultura de consciência do que é realmente. O banho, aliás, eu sempre desenvolvi o produto sempre pensando em economia de energia e economia de água. Por isso que lançamos, depois de falar sobre o lançamento das luminárias também, que também é uma pegada de economia. Mas eu estive numa feira no Paraguai, há um tempo atrás, e uma pessoa me contradisse ou me questionou por que eu só pensava no chuveiro como economia de energia. E daí eu disse, mas porque realmente o DNA da empresa é economia de energia. E ele disse, mas eu quero um banho demorado. Eu quero pagar por um banho demorado. Eu não tenho problema em gastar energia, mas eu quero um banho que é onde que eu consigo relaxar. E ele vem aquela pegada de saúde mental. E daí surgiu a ideia, então, de um banho com cromoterapia. Porque com música no banho, que era uma coisa que eu não queria botar, porque era contra a minha eu não queria, porque eu acabava incentivando o cara a ficar dormindo embaixo do chuveiro quase, né, com a música. E o cara me disse, mas por que não? Eu quero um banho que me economiza numa consulta terapêutica. Sim. Então eu vou no banho lá, eu boto a música que é relaxante e eu vou relaxar, eu vou economizar uma terapia. Então eu quero um banho mais demorado. E daí agora vamos lançar então um banho com música, que era uma coisa que eu não queria fazer. Spoiler! E vai ser, então, com cromoterapia junto, né? Porque pegamos esse lance de uma necessidade das pessoas. Então, a gente fica muito prestando atenção do que o cliente realmente precisa. Nós somos uma empresa que lança ideias, mas a gente pega muitas ideias dos clientes e traz isso como uma inovação também. Um lance aqui, um lance lá, transforma em ótimas ideias. E vai juntando tudo isso. E até para quem não sabe, a história que a Atitude Inovação, que a gente tem com a Zagonel, que eu tenho com o seu Roberto, há muitos anos atrás eu era colaboradora interna da Zagonel, eu trabalhava na parte comercial, e eu fazia uma pós-graduação em MBA em gerenciamento de projetos. E eu me apaixonei pela parte de gerenciamento de projetos, quando eu descobri esse mundo de gerenciamento de projetos. E aí eu fui falar pro seu Roberto que eu ia sair da empresa para começar a prestar consultoria nessa área. E ele falou assim, mas por que você não faz isso aqui dentro? A Zagonel já tinha um setor de P&D robusto, isso há 11, 12, 13 anos atrás. E aí eu saí da Zagonel como CLT, entrei como terceirizada e comecei a prestar consultoria nessa área de gerenciamento de projetos. E aí olha só como a necessidade ela vem sempre caminhando em conjunto. A Zagonel, nessa época, já desenvolvia muitos projetos de inovação, já tinha o setor de P&D. Eu trabalhava lá ajudando a gerenciar os projetos junto com toda a equipe de desenvolvimento, os engenheiros, enfim. E o Brasil, o BNDES, na época, começou a trabalhar com algumas linhas de crédito para inovação. E o Paulo Antoniolo, que é o gerente do BRDA, ainda ele é o gerente do BRDA aqui de Santa Catarina, procurou o Roberto falando dessas possibilidades. E, novamente, olha como o empresário com a cabeça aberta faz a coisa funcionar, né? Há muitos anos atrás, o Roberto falou assim, Paulo, conversa com a Eline, que é ela que gerencia os projetos ali de P&D, para a gente tentar buscar um recurso para desenvolver os projetos de inovação. E assim, efetivamente, que a gente começou, a Atitude Inovação começou a trabalhar com captação de recurso. Foi dentro da Zagonel. É por isso que o Roberto está sendo convidado para ser o primeiro, porque se não fosse ele ter aberto as portas, e eu sempre falo que a Zagonel é nosso laboratório, porque o Roberto, ele sempre está aberto a testar as coisas. E tem muitos editais, tem muita coisa nova que lança no mercado que a gente não tem certeza se vai dar certo. Porque é inovação. E a gente fala assim, Roberto, vamos testar na Zagonel? A gente testa, dá certo, depois a gente leva para o mercado. Então, olha a importância de ter a mentalidade aberta, de ter a cabeça aberta e de ter atitude para fazer as coisas acontecerem. Porque se você não tivesse dado essa abertura, se você não tivesse falado assim, testem, façam o primeiro, veja se vai dar certo, sabendo que tinha o risco de dar errado e você, né, perder tempo e dinheiro e todo mundo perder tempo e dinheiro. Mas a mentalidade do empresário, do empreendedor que tem a cabeça aberta faz toda a diferença. E eu acho que é por isso que a Zagonel cresce tanto.
Porque, assim, é um misto de qualidades, de insights, de expertise, de ter atitude, de saber como fazer, de juntar as pessoas, trabalhar a cultura e permitir que elas errem. Permitir que elas vão lá e façam o seu trabalho para fazer sentido, para fazer o negócio acontecer e fluir. Então, assim que começou a nossa história de Atitude e Inovação, foi diretamente na Zagonel. E a gente vem fazendo isso durante esses 11 anos com a Zagonel. A Zagonel ainda é nossa cliente e vai permanecer, né, Roberto? Vou colocar ele no compromisso aqui no podcast para ele não poder falar que não. Não abandono nunca, né? Não abandono nunca. Mas assim, foi numa iniciativa do empresário falar, vamos tentar, vamos testar. Eu acho que a inovação é muito isso, porque o projeto de inovação não é barato, né? Eu vejo quanto que vocês gastam com molde, com engenharia, com matrizaria. Para desenvolver o chuveiro, são milhões que você gasta para fazer isso. E se você não conseguir captar um recurso, não tirar isso do teu fluxo de caixa, porque isso vai te descapitalizar. Mas, assim, existem tantas possibilidades na FINEP, no BNDES, nas fundações de amparo, a própria FAPESC aqui em Santa Catarina é um órgão que tem ajudado, incentivado muito cada vez mais. E você tem essa possibilidade, só que sabe o que eu vejo? As empresas não sabem que existe. 2, ou elas sabem que existe e elas têm medo, elas não sabem como fazer, ou elas falam assim, não, mas vai demorar demais, não, mas é muita burocracia. Só que assim, o primeiro, realmente, ele é burocrático, ele demora, não tem como negar. Só que o que a Zagonel fez? Foi feito o primeiro, deu certo. Vamos engatar o segundo. Começamos o segundo, deu certo. Tem mais uma ideia aqui, terceiro, deu certo. E nunca mais parou. Então, assim, realmente o primeiro demorou, mas como vocês nunca mais pararam, é uma linha que se retroalimenta. Né? É um ciclo que ele vai se retroalimentando com todos os projetos de inovação. E aí um problema que nós não temos com vocês é que não faltam ideias. Então, assim, como que você trabalha, Roberto? Assim, eu vejo que se eu chegar e perguntar agora para você assim, vamos pensar o que a gente vai desenvolver nos próximos 4, 5 anos. Tu deve ter 1 milhão de ideias já na cabeça. Da onde que vem essas ideias? Como que tu fomenta tudo isso? Bom, as ideias elas vão começando assim, como você falou antes, é uma cultura. Então, tipo, quando começamos, antes de falar sobre as ideias, eu vou comentar sobre como a gente começou a inovação. A inovação foi assim, sempre teve inovação dentro da empresa, só que nós tínhamos ela lenta por falta de capitalização de tipo... fazer ela acontecer com um ciclo mais rápido ou com profissionalismo. A gente fazia ela de uma forma mais amadora. E quando a gente conseguiu ver que existia verba, existia dinheiro para a inovação, foi onde que a gente começou a captar mais profissionais nessa área para executar de uma forma coerente. Então, tipo assim, eu vejo muitas empresas que têm, como você comentou antes, tem medo, tem receio, não tem conhecimento, não sabe nem por onde começar. Mas se a gente não se botar de cara e coragem... Atitude, né? Atitude nunca vai acontecer. Tem que tirar a bunda da cadeia e fazer. Por exemplo, assim, puxando um pouquinho, depois se eu fugir um pouquinho da resposta, tu me puxa de volta, tranquilo, né? Puxando para feiras, por exemplo. Eu comecei a ver que existia a possibilidade, mais lá atrás, de eu queria inovar na parte, porque o faturamento da empresa era muito sazonal. Chuveiro vendia mais no inverno, menos no verão. Eu quis trabalhar em cima da parte de iluminação, de LED, lanternas, esse tipo de coisa, para vender no verão, vender para camping, acampamentos, guardas noturnos, esse tipo de coisa. E daí eu precisava ir para a feira. Daí o N Parmigiani, que era o nosso gerente regional aqui do Sebrae, ele disse assim, tu tem que ir para uma feira da Alemanha, que é de tecnologia. Fomos para lá e eu vi que realmente era gigante. As feiras tinham muita coisa, por exemplo, a primeira empresa aqui que fez implementou a ISO 9000 na região foi nós. Olha a inovação. E eu digo para vocês, a ISO 9000 foi a ferramenta mais precisa e mais adequada que nós usamos até hoje. É porque ela educa, ela corrige, ela doutrina, ela faz você se encaminhar. Porque se você não... né? Os processos. Se você não ficar dentro dos processos que a ISO pede, você perde certificação. Automaticamente você ganha de graça a cultura da inovação, a cultura dos processos, e fazer as coisas certas, fazer organizado. Olha que dica maravilhosa, né? Então, tipo assim, muitas vezes o cara pensa, eu tenho a ISO para dizer que eu tenho a ISO. Não, olha, tem uma coisa por trás disso, que o título de ter uma ISO 9000 traz uma bagagem por trás que você não faz ideia. Ela é a ferramenta melhor do mundo
para fazer uma empresa prosperar e crescer, porque você trabalha em cima de números, de informações. Então isso é uma dica bem legal e que foi que nós começamos inovando. Depois, fomos para a feira na Alemanha, visitei várias indústrias, a Porsche, a BMW, a Volkswagen, a Fischer, que é uma matrizaria grande, uma das maiores do mundo, a Stihl, que é motosserras elétricas, equipamentos de assim, jardinagem e mil e umas coisas. E tem mais outras empresas que a gente foi visitar lá. E todas trabalhavam com muita inovação, com muita parcerias com universidades e coisas assim. Eu comecei a pensar, nós temos que fazer igual. Nós precisamos, se eles podem, se os alemães podem, por que nós brasileiros não podemos? Nós somos inteligentes tanto quanto. Recursos a gente busca de forma diferente, menor ou maior, mas a gente traz. E depois veio então a atitude que buscou uma forma para capitalizar isso, que eu quero comentar mais um pouquinho depois. Mas aí depois veio agora precisava de componentes vamos para a China então, vamos para a China. Eu fui 16 vezes, acho que se não estiver enganado, 16 vezes. Para a China. Eu tive que inovar, fazer curso de inglês, porque eu não podia depender 100%. Eu pegava das 6 da manhã às 7 da manhã, durante 2 anos fiz curso todos os dias. Eu lembro que eu chegava na Zagonel e você estava fazendo aula de inglês de manhã cedo. Então, tipo assim, o empresário hoje ele tem que se inovar. Não adianta só esperar que aconteça do nada. Lá vai acontecer. Não, tu tem que fazer, tem que sair do teu mundinho. E é por isso que nós começamos para inovar, para trazer um núcleo de pessoas com competência e tem aquela pegada de inovação, tu tem que levar para as pessoas conhecerem algo diferente. Então, nós levamos no passado pessoas lá para Feicão, em São Paulo, botavam toda a estrutura de técnicos, líderes, os engenheiros, todo mundo dentro de um ônibus, ia para as feiras de São Paulo. Nós chegamos em feiras de móveis que não tem nada a ver com nós. Levar os engenheiros lá na feira de móveis. Por quê? Porque lá na feira de moveleira tem muita máquina, muita automação. Então, para eles se inspirarem na parte da automação. Nós temos dezenas de máquinas automatizadas dentro do processo de fabrico que foi desenvolvido pelo nosso núcleo de pessoas, nosso time lá. Porque eles já criaram aquele DNA de inovação. Gente, se vocês vissem as máquinas que custam muitas vezes $1 milhão de dólares, fizemos aí por 300, 400 mil reais. E muitas vezes, né? Eu vi isso muitas vezes dentro da Zagonel. Inovação em processo. A Zagonel faz muita inovação em processo. Muita máquina automatizando, máquinas que fazem serviços repetitivos que as pessoas cansariam, davam problema de alerta. Nós criamos as máquinas para fazer isso. Tipo, podia ser comprado robôs prontos? Podia-se, mas nós economizamos muito. A gente faz por 1/3, 1/5 do valor, talvez melhor, porque a gente sabe como fazer. E aumentando a expertise da tua equipe. Cada máquina desenvolvida, você melhorava, né, a expertise do time, né, como um todo. Então, assim, feiras é uma coisa que eu tenho... Crachás de feiras, eu desafio que no Oeste Catarinense tem uma pessoa que tem 1/10 dos crachás de feira que eu tenho. É pilhas de crachás. Por quê? Porque na feira tu inova, conhecendo novas pessoas, conhecendo tecnologia, tendências, cores, e tipo, você vê inovação. Daí tu volta de uma feira com um tanque cheio de combustível. Com muita bagagem, né? Com muita bagagem. Então você vira um foguete para querer fazer parte também dentro do processo. E faz todo sentido, Roberto, porque quando eu comecei a participar de eventos de inovação, foi um momento que, assim, virou a minha chave. Que eu pensei, meu Deus, o meu mundo não é tão pequenininho quanto eu imaginava. Olha quanta coisa que está acontecendo. Se você fica trancado dentro da indústria, né? Trancado dentro do escritório, você não percebe tudo que está acontecendo lá fora. Então, eu concordo plenamente com você. Assim, participar de eventos, participar de feiras te abre a cabeça. Faz toda a diferença. Então, nós sempre pensamos na questão de como fazer diferente para que a gente melhore os processos. Por quê? Em primeiro lugar, vem as pessoas. Nós não estamos fazendo a empresa prosperar e crescer para encher o bolso de dinheiro. A nossa família está pensando sempre como eu posso ajudar mais pessoas a prosperarem juntos. Porque tu tem que fazer uma empresa cooperativada. Quando as pessoas dependem, sabem que elas vão depender da empresa, mas elas fazem prosperar e elas têm retorno com isso, em conhecimento, em faturamento, salário, como sei lá, elas trabalham com mais amor. Então, tipo assim, hoje nós estamos aí passando de 1.000 pessoas com todos os colaboradores. É uma das maiores empresas da região. Sim.
há 35 anos atrás, eu comecei sozinho, do nada. E já existiam empresas grandes aqui na região, que hoje são talvez um quinto no tamanho e continuam sendo pequena perante a nossa já. Então, tipo assim, é possível? Sim. Por quê? Porque nós temos que sempre trabalhar em algo diferente. Porque uma empresa, para se manter, ela tem que ser inovadora. Para se manter, ela tem que ser inovadora. Para crescer, ela tem que ser muito inovadora. Olha, pega essa dica, pessoal. Pega essa dica. Então, tipo assim, tu tem que... O meu pai sempre falava, ou tu come poeira, ou tu faz poeira. Se tu não ficar na frente dos teus concorrentes, os colegas empresários que são teus... Não digo adversários, mas fazem produtos similares. Você fica atrás copiando eles. Assim, hoje nós temos empresas maiores que nós copiando as nossas ideias. E nós estamos na 5ª geração de eletrônica na chuveiro, indo para a 6ª já. E nós temos as primeiras, tem potências de empresas aí que estão na primeira copiada de nós. Então, tipo assim, que inovação que eles tiveram em algum item posterior? Nenhuma, porque nós estamos já, nem na segunda, que nós temos placa hoje, os chuveiros microcontrolados, nem essa microcontrolada eles têm ainda. E nós já estamos já lá no smart banho, né? E sabe que tem um ponto importante? Eu vejo às vezes alguns empresários comentarem assim, eu não vou fazer parceria com a universidade porque eles vão copiar a minha ideia e vão lançar no mercado antes. Vai vazar a ideia e eles vão lançar no mercado antes. Eu vejo a Zagonel fazendo parceria com a universidade há muitos anos, né? A UFSM, a UDESC, várias universidades. Nós trabalhamos com projetos em Embrapi, inclusive. Eu nunca vi a universidade copiar a ideia da Zagonel e lançar antes. Isso nunca aconteceu. Porque, gente, pelo amor de Deus, a empresa que vai fabricar, que vai desenvolver, ela vai fazer em parceria com a universidade e vai acelerar. Esse processo vai acontecer mais rápido. Se você dependesse só da tua equipe interna, eu tenho certeza que você não estaria na 6ª geração de eletrônica. Então, quem veio para somar, né? Todas essas pessoas vieram para somar e muitas pessoas estagiárias de universidades você contratou para trabalhar no teu time. Então, você identificou pessoas que tinham, assim, um excelente engajamento, muito conhecimento e valeria a pena você contratar e fazer parte do teu time. Então, eu sempre vi muito essa questão, assim... Vamos fazer poeira e não comer poeira, né? Vocês sempre estavam à frente sem medo dessa concorrência, sem medo de levar informação. Porque vocês estavam saindo na frente de qualquer forma. Eu acho que esse que é o ponto. Não é ter medo de colocar as ideias e que alguém vai ouvir tua ideia. Gente, uma bacia de ideia não vale nada. O que vale é a execução. O que vale é você pegar essa ideia, tirar do papel e fazer funcionar. Que é o que vocês fazem brilhantemente. No começo, quando nós começamos a buscar parcerias com universidades, a gente levava sempre uma porta na cara. Cara, quantos nãos que eu recebi. Porque os professores, as próprias instituições, eles não tinham essa cultura de abrir as portas para a indústria. Então, tipo assim, eles não tinham... Eles queriam ensinar os alunos, dissertações e um monte de coisa que não servia para nada, ficavam nas gavetas. Aqueles projetos que eles faziam para TCC e coisa assim, mas não tinha um embasamento produtivo. Porque tem muitas coisas que você faz lindo e maravilhoso, impossível de ser produzido. Com o conhecimento da indústria, não que os professores não conheçam de forma alguma, Sim. Mas muitas vezes é muito teórico. É muito teórico, é muito lá nas nuvens, a coisa é muito querendo chegar no topo e a gente não faz o básico, que é o alicerce do projeto, e começando de um produtivo que ele traz retorno já no negócio. Tu quer fazer uma coisa tão fenomenal e não faz o básico para ganhar dinheiro. E isso eu tinha dificuldade de ter esse acesso à indústria. Até que um dia um professor, de tanto eu bater nas portas lá, um doutor que era conhecido de um engenheiro nosso, e ele começou a entender a nossa cidade, começou a abrir as portas, começamos a fazer uma parceria. Foi a primeira parceria que nós fizemos hoje, e eu acho que eles não tinham ninguém, eu acho, como empresa, como parceiras. Nós somos até isso inovadores na primeira empresa, né? Na primeira empresa que eles tiveram lá. E eles começaram a ver que era muito mais viável, porque eles levavam a teoria para dentro da empresa, através de projetos, desenvolvendo projetos dentro, alimentando os alunos de projetos, ideias que fossem práticas e fossem executáveis, né?
Isso que foi fortalecendo. Então começou assim, agora estão com muitas empresas trabalhando projetos assim aleatórios em várias empresas no Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina também. Então isso deu uma pegada legal. E hoje nós estamos aí com, como comentaste antes, com vários estagiários dentro. Nós temos um escritório de engenharia dentro, lá em Santa Maria, onde que a gente fica com alguns engenheiros que são funcionários da empresa e com esse link dentro da universidade. Então eles estão toda hora lá fazendo trabalhos dentro do nosso escritório lá, para que a gente consiga realmente fazer isso, e uma vez por mês eles vêm para cá. Então junta a nossa engenharia com a engenharia de lá e mais a engenharia a parte de estudantes, e está se tornando ideias assim maravilhosas. Então, acelera muito o processo. Acelera bastante. Mas antes, eu queria comentar uma coisa. Nós tivemos assim, toda a empresa ela passa por dificuldades financeiras, de profissionais, em vários aspectos. E teve uma época atrás que teve 2 empresas gigantes que começaram a se degladiar por concorrentes, tipo assim, um queria neutralizar o outro, agredir o mercado do outro, e começaram a baixar preço, e nós não tínhamos volume de produção para que a gente conseguisse baixar nosso preço. A nossa qualidade de produto era muito superior e nós não tínhamos aonde baixar preço para ser competitivo, né? E daí começou-se então a ideia de começar a parte de iluminação. E aí que entrou a parte de iluminação de LED. Porque foi assim um ponto que nós pegamos assim, ó. Mas quero deixar um detalhe bem importante. Por que nós entramos nessa área? Chegou num ponto que nós tínhamos construído, nós tínhamos comprado máquinas, tínhamos investido milhões numa fábrica nova, e de repente o mercado deu uma mergulhada por causa da concorrência. E esse foi o grande estalo da nossa vida, porque daí eu contratei uma consultoria e o cara diz assim, cara, você tem que diminuir a tua estrutura, tu tem que vender parte de máquinas, você teve que cortar os teus altos salários. Como é que eu ia tirar eu tinha 5 ou 6 engenheiros na época, todos estrategicamente com um cara que era de máquinas, outro era mais eletrônico, outro era mecânico, era automação. Qualquer que eu tirasse um deles, eu ia desestruturar a minha equipe. E daí eu levei esse projeto para dentro da engenharia e disse assim, gente, eu preciso salvar o negócio. Vamos criar alguma coisa? Eu levei a ideia de fazer a iluminação, os engenheiros, vamos, e foram e começaram a buscar. Só que eu não tinha recursos para manter eles. Daí que veio o primeiro projeto financiado pelo Badesc, da época. É o BRDE, aliás, BRDE. Desculpe a troca de nomes. O BRDE, então, financiou para nós esse projeto, captou essa ideia de inovação que nós tínhamos, e foi ali que você começou o primeiro projeto de inovação dentro da parte da Zagonel. E nós financiamos durante alguns anos, tipo um ano inteiro, toda a estrutura de engenharia. Eu não precisei demitir ninguém. E outra, salvei o negócio, porque com um produto, até então tem uma empresa de calçadista do Rio Grande do Sul, que é a Grandene, que foi uma empresa assim fenomenal, foi praticamente que salvou o negócio, porque eles acreditaram no produto que era fabricado no Brasil, compraram milhares de luminárias nossas e manteve a estrutura da empresa funcionando. Então, Roberto, você estava num momento de decisão na empresa. Ou eu vou demitir, começar a cortar custo e começar a demitir e automaticamente não crescer, né, decrescer de certa forma. Ou é um momento que eu vou captar recurso, eu vou investir mais ainda em P&D, vou desenvolver novos produtos para o mercado, um novo nicho que estava entrando em iluminação, e vou fazer a empresa crescer. E você acreditou nessa ideia, você acreditou que captando recurso e continuando a inovar, você ia crescer. E realmente foi o que aconteceu, porque eu acho que foi um grande divisor de águas para a Zagonel esse momento, né? Não, foi extremamente. Foi assim o momento que nós deslanchamos o crescimento realmente. Né? Que foi o momento assim que deu o estalo e pegou velocidade. Porque daí nós não precisamos não precisamos tirar dinheiro do caixa para financiar todos os projetos. E o sistema começou a criar uma roda. E hoje que eu comentasse antes, nós temos hoje dezenas de projetos em andamento, que toda a estrutura está sendo financiada por esse projeto. Então, ela não termina mais. Eu sempre estou investindo em novos projetos e aquilo
o ciclo continua. Ele se retroalimenta, né? Exatamente. Tanto com os financiamentos para inovação da FINEP, né, do BRDE, quanto os editais, que é o subsídio, o popular fundo perdido, de certa forma, a Zagonel faz todas as modalidades que vocês possam imaginar. Então, tanto os projetos de parceria, a Embrapi, que é um modelo de parceria, vários editais fundo perdido, e também os financiamentos, e no final dessa roda tem os prêmios de inovação, que sempre acaba chegando no momento do prêmio de inovação, porque a empresa é muito inovadora, os produtos são muito inovadores, a gente cadastra a Zagonel nos prêmios de inovação e, graças a Deus, né, a gente vem colhendo bons frutos e a Zagonel vem ganhando muitos prêmios de inovação, porque é uma empresa brasileira que nasceu inovadora, que tem essa cultura de inovação muito forte e que nunca para. Então, eu vi em vários momentos da história do país, momentos de crise, né, econômica, crise política, eu nunca vi a Zagonel parando de fazer, bem pelo contrário. No momento das crises, era o momento que a Zagonel acelerava, porque a crise vai passar. Ela é cíclica. E se você acelerar no momento de crise, se você conseguir captar recurso no momento de crise e acelerar, quando a crise passar, você vai estar lá na frente. Que é o que aconteceu com a torneira Primatolt. Né? Quando foi lançada a torneira Primatolt, que foi uma captação de recurso para inovação, foi depois de uma crise e vocês não venciam produzir porque o mercado todo ele queria comprar essa torneira, né? Então isso é muito importante ter tocado nesse assunto, nesse item torneira. Também foi uma época de momento difícil para nós, uma época que nós estávamos buscando profissionais e era uma época que nós não tínhamos recursos para viabilizar. E eu acabei conseguindo encontrar um gerente de vendas que era de uma empresa concorrente e ele disse, não, eu entro na Zagonel, mas eu preciso de algo que de inovação, um produto inovador para eu chegar de salto alto nas empresas, tipo mostrar que nós viemos com algum propósito legal. E daí eu fiquei pensando, esse projeto já estava engavetado já há mais de 5 anos que eu tinha desenvolvido, que era um projeto... Conta a história da torneira, então. Eu estava indo para a China e eu estava vendo uma mulher e sempre, aqui em Pinhalzinho tinha uma mulher também que tinha faltando alguns membros da mão, e ela me dizia assim, por que tu não faz uma torneira para que tivesse mais facilidade para abrir e fechar a água? E daí, aquilo, como não tinha condições financeiras, o projeto estava lá meio parado, não tinha já desenvolvido alguma coisa, mas estava meio parado. Não tinha começado o desenvolvimento. Nós tínhamos feito uma gâmbia lá, tipo, para resolver o problema dela, mas não tinha desenvolvido o produto. E quando eu estava indo de Joanesburgo, na África do Sul, até Hong Kong, eu estava no avião e vi uma mulher, uma africana, faltando uma mão, só com o pitoco do braço lá, se alimentando dentro do avião, que a gente já apertado o avião, se alimentando já com 2 mãos já é difícil, imagina ela com uma só. E eu ficava pensando, meu Deus, como a gente é ingrato, muita gente não agradece a Deus, né, por ter as 2 mãos, por estar perfeito de saúde e coisa parecida, e fiquei assim me perguntando, me questionando muitas coisas. E de repente, do nada, apareceu a ideia, mas como é que ela faz para fazer isso, fazer aquilo? E lembrei daquele fato do questionamento da torneira e eu comecei a pensar, cara, alguma coisa tem que ser feito. E eu estava 12, 14 horas, não lembro mais, entre Joanesburgo até na África do Sul, dentro do avião. Imagina, eu tinha tempo ocioso. Tava com tempo sobrando. Peguei um guardanapo, uma caneta que eu tinha, um guardanapo que eu tinha do avião lá e comecei a desenhar, criar uma ideia. Quando eu cheguei lá, mandei pelo acho que era MSN na época, não lembro mais se era Skype ou MSN. Tirei uma foto e mandei para o nosso grupo de engenheiros aqui no Brasil e passei um áudio, mais ou menos a ideia. Quando eu voltei da feira, já tinham deixado mais ou menos o desenho, a minha ideia já em desenho prático, né? Que é ter uma boa equipe, né? Isso, é uma equipe maravilhosa. Tem. E daí eles deixaram pronto. Mas só que daí, tipo assim, não tinha dinheiro para fazer, porque, cara, um produto novo para desenvolver uma ducha... Aquilo é 7, 8 milhões só em moldes, né? Fora o resto de outros equipamentos. E daí não tinha esse dinheiro para fazer isso. Aí ficou parado. E aí quando esse cara de São Paulo, ele deu a importância e queria vir para a Zagonel, mas eu queria uma inovação, eu busquei aquele projeto. Só que daí, de novo, não tem capital para fazer, porque era caríssimo. E ele me deu um target, tipo um valor X que teria que fazer... E um valor, tipo assim, no máximo que tinha que ser no mercado. Não podia ser muito caro no mercado. E daí começou de novo um ciclo de expertise. Aí traz
a engenharia para dentro da conversa, e conversa sobre, nós temos que baratear custo, baratear. E foi no momento que nós enxergamos uma possibilidade. Então, um dia, no final de semana, eu estava lá no sítio, brincando com o celular, com o touch lá, brincando, e aumentando o volume, mantendo cor, brincando um pouquinho com o aplicativo. De repente, por que não botar eletrônica na torneira? E daí levei na segunda-feira para o grupo lá, deu a ideia, e o pessoal assim pegou a ideia, e dentro de 2 semanas, no máximo, estava com o protótipo do touch funcionando, já funcional. O ócio é criativo, né? E foi assim excepcional, um produto maravilhoso. Só que ele, além de ser um produto inovador, ele trouxe as grandes empresas como compradoras. Porque quando antes nós tínhamos que comprar um espaço físico, pagar um produto em gôndola, botar um monte, dar aquelas verbas de marketing, um monte de coisa, e de repente na feira em São Paulo nos demonstrando o produto para os nossos clientes, e eles simplesmente viram um produto que eles desejam. Imagina se você vai lançar um mercado, uma coisa sem Nestlé, sem Gillette, sem marcas tops, Coca-Cola, esse tipo de coisa aí. Nós começamos a se virar objeto de desejo. Olha que maravilha com isso. Com um produto inovador que ninguém tinha, né? E daí foi capitalizado, então, que ela fez um projeto de inovação, foi buscado recurso, e esse recurso fez um projeto ser viável, funcional. E olha só o que trouxe. E ali nós deslanchamos, assim, começamos a pegar antes não vendia quase nada para redes de lojas. Aquelas grandes lojas de marcas, nomes, nós não tínhamos. Os caras que diziam, mas aqui na cidade tal não encontra produto. Mas onde é que eles iam buscar? Só nas grandes redes. E nós só vendíamos nas lojas pequenas. De repente, do nada, começou a aparecer nas grandes lojas, e começamos a crescer. Só para você ter uma ideia, hoje nós estamos assumindo praticamente a 2ª colocada em vendas do Brasil na parte de chuveiro. Olha que incrível. Olha, nós éramos das últimas empresas. E de repente, do nada, crescemos com tanta inovação, com a torneira, aliás, a ducha Smart Banho, que é a Premium, ela praticamente assinou nossa colocada. Nós estamos eu não tenho certeza se assumimos, mas estamos em empate técnico com certeza. Sim. E esse ano próximo nós vamos passar a assumir a 2ª colocada, tenho certeza disso. Então, assim, olha, se não fosse a inovação, quantos anos talvez a gente demoraria para chegar nisso? Então, assim, o que traz isso? O cliente não quer empresas fracas, não quer empresas que não têm inovação. O cliente quer comprar um chuveiro sabendo que... E talvez até ele nem compra o Premium, né? A ducha Master, né, a melhor, mas compram simples porque eles assim, não, a empresa tem tecnologia, eu vou comprar essa aqui porque eu sei que ela dá uma assistência legal, que ela atende ela é inovadora, ela está crescendo, né? Que ela se preocupa com pessoas, porque tem muita gente que vai na internet e olha o que a empresa está fazendo, além de produtos, o que elas fazem de preocupação com o meio ambiente, com as pessoas. E nós estamos muito preocupados com pessoas e meio ambiente. A gente pensa bastante nisso. Todo o material é reciclado internamente. Nós não jogamos nada no lixo, praticamente, a não ser papel higiênico, né? Então, a gente faz recircular os processos internos para ser uma empresa inovadora em todos os aspectos, né? E eu lembro que quando eu comecei na Zagonel, quando a Atitude Inovação iniciou, tinha em torno de 80 colaboradores. Hoje vocês estão batendo 1.000, eu acredito, já bateram 1.000 colaboradores. E no começo eu fazia os projetos, né? Eu lá junto com a equipe de engenharia escrevia o projeto, fazia a parte econômica e financeira, fazia a prestação de contas. Hoje é o nosso time que está dentro da Zagonel fazendo, porque como a empresa cresceu muito, aumentou muito os projetos e aumentou muito a demanda. Então tem vários projetos acontecendo ao mesmo tempo e o nosso time fica diretamente interligado com a equipe de engenharia da Zagonel e com os demais setores fazendo todo esse processo acontecer. Então, a Zagonel tem as leis de incentivo, lei de informática, tem a lei do bem, tem a parte de captação de recurso, financiamentos, editais, tem inovação aberta, tem as parcerias. Então, assim, qual que é a receita para uma empresa crescer? Tá aqui a receita. Esse podcast é a receita para uma empresa crescer. Como que você faz uma empresa sair de 80 colaboradores para 1.000? Em quantos anos? Em 10 anos? Menos de 10 anos? Isso é um case gigantesco de sucesso, de quem se permite inovar, de quem acredita que eu não devo tirar dinheiro do caixa para fazer inovação. Se eu tenho tantas possibilidades de buscar esse recurso externo, com um bom prazo de carência, com um bom prazo de amortização, porque isso vai te dar o fôlego que você precisa para utilizar o teu fluxo de caixa
para o que é de fluxo de caixa e utilizar o dinheiro para inovação, que é algo que demora para ter retorno, né? Você demora 1 ano, 2 anos para colocar um produto no mercado e você não pode ficar sugando o teu fluxo de caixa até colocar esse produto no mercado. E o bacana da captação de recurso é que, por exemplo, os financiamentos têm 2 anos de carência. Em 2 anos você desenvolve um produto, coloca no mercado e paga o financiamento com o dinheiro que você está vendendo o produto. Exatamente isso aí. Ele faz o próprio produto, paga o teu financiamento do recurso que foi adquirido. Então é maravilhoso. Nós temos um projeto para chegar em 2029 acima de 2.700 colaboradores. Ontem eu estava conversando com um CEO de uma empresa e ele disse assim, que ele aprendeu que número de pessoas não é que nem fazenda de gado. Tipo, eu tenho X número de cabeça de gado lá. Gado seria a mercadoria deles que estão crescendo. Nós não estamos dizendo que vamos ter 2.700 pessoas só para dizer que tem pessoas. Por trás disso vai ter um crescimento dentro da empresa. Porque a empresa, como ela é inovadora, se preocupa em cada vez produzir mais com menos gente. Mas quando tu tem bastante gente, quer dizer, está produzindo muito. Sim. Então nós queremos, o nosso objetivo é ser tipo a VEG de Jaraguá, ser a VEG, a Zagonel do Oeste, ou a Tramontina de Carlos Barbosa, ser nesse sentido, assim, crescer para gerar emprego e fazer algo diferente, deixar um legado legal. Mas isso tu tem que sempre tá ligado na tecnologia, na inovação. E eu fico em várias palestras ou que eu falo sobre isso, ou em alguns eventos que o próprio BRDE fez, eu citei em alguns casos. As pessoas muitas vezes querem buscar o recurso, mas não buscam os profissionais. Exatamente. Então, tipo assim, não adianta, nós não temos mais capacidade para fazer sozinhos, tem que buscar profissionais, buscar interação com universidades, buscar quem sabe fazer. Nem sempre o empresário inovador é que faz sozinho, ele tem que buscar, ele tem que ser inovador em trazer as pessoas certas para dentro do negócio. É aí que faz, porque você tem que pensar e não executar. Quem tem que executar é o teu time. Você tem que dar as direções. Mas depois que você deu as direções e criou uma cultura, hoje, dentro da Zagonella, hoje, eu vejo assim que tem coisas que eles vêm me apresentar ideias que eles criaram. Então, tipo assim, nós temos muitas ideias que o pessoal começaram a criar e apresentar. E você dá essa autonomia para eles. Porque, Exato. assim, teve vários prêmios de inovação que nós cadastramos a Zagonel e eu nem perguntei pro Roberto. Teve um que ele voltou da China e eu falei, nós estamos entre os 3 em Santa Catarina. Ele nem sabia que a gente tinha feito o cadastro do prêmio de inovação. Por quê? Porque ele dá autonomia. E é por isso que funciona. Porque se ele amarra, né? Se tu deixa amarrado em você, automaticamente, se você não tá, o negócio não funciona. E hoje você não conseguiria dar conta de ficar gerenciando o tamanho dessa empresa. Então, dá autonomia e deixa as pessoas fazerem o seu melhor. Eu acho que esse é um grande ponto. Né? Esse é o certo. Então, tipo, imagina que se você pegar e cobrar... O engenheiro errou numa peça, numa máquina que ele desenvolveu. Ele queria fazer o melhor, mas errou. Nós somos pessoas, somos seres humanos e nós temos a possibilidade ou a tendência muitas vezes de errar. Mas com aquele erro, eu tenho certeza que ele acertou milhares de outras coisas. Então, nós não podemos cobrar por um erro. Tem que valorizar os 99 acertos que eles fizeram. E uma coisa que eu não posso esquecer, que eu queria citar antes já, é que eu estava falando sobre as palestras e na busca de recursos, é que muitas vezes as pessoas pensam assim, não, mas eu vou buscar o recurso, eu vou fazer mesmo, eu vou fazer com estrutura própria. Mas ele não consegue fazer um projeto bem feito, bem elaborado, não presta os deveres as entregas, a prestação de contas certinho, e daí você cria um problema para você em vez de uma inovação. Então, por isso que, tipo assim, agora vou fazer uma propaganda. Por isso que tem a Eline aí com Atitude e Inovação, que ela faz isso para você. Eu tenho tranquilidade, tipo assim, eu tenho umas ideias, temos um monte de profissionais fazendo projetos, largamos na mão dela e deixa ela trazer o recurso. Depois ela chega lá, prontinho o recurso e presta conta. Automaticamente todos os trabalhos são bem feitos, então tu tem que fazer dessa forma, fazer de uma forma coerente, por isso que eu digo, busca o profissional para fazer. Não tente fazer sozinho, fazer sem saber, ou com pouco conhecimento, tu faz errado e vira um monstro em vez de... Tu perde mais tempo, no final das contas, e gasta mais dinheiro. Né? Exatamente. Então tem que buscar o profissional e pagar bem, né? Porque ela merece, né?
Está gravado, né? Está gravado. Então, eu acho que assim, todo mundo tem que ter o seu merecimento, então vale a pena. Eu acho que o crescimento é como um todo. Não adianta ser é a mesma coisa, se uma árvore crescer só em raiz, ela não tem caule, não tem folha. Se ela crescer muito em folhas e caule, não tem raiz. Então, ela tem que crescer junto, raiz, tronco, caule, tipo, todo o contexto. Ela tem que produzir baseado em uma estrutura completa. E assim as empresas, elas têm que girar de uma forma. Então, todo empresário, se ele pensar também no colaborador, porque é válido você chegar na empresa e ver a conquista do colaborador e dizer assim, eu consegui a minha casa própria, consegui meu carinho, minha moto. É orgulho. Eu fico muito orgulhoso com isso, porque eu sei que do trabalho que ele está fazendo, bem feito, ele está conseguindo conquistar os seus sonhos. E com isso a empresa cresce também, porque ele vai falar bem da empresa, ele vai comentar legal, ele vai estar trabalhando saudavelmente. Porque o ruim de quando você chega numa empresa, chegar nas 5 horas ou nas 3 horas da tarde e olha para o relógio, meu Deus, não é 6 horas ainda. Eu gosto de ver como as pessoas chegam lá e tocou o sinal e dizem, meu Deus, já chegou às 6 horas? Então, tipo, quando tu vê que o tempo não passa numa empresa, o cara não está correto. Se o tempo passou rápido para o colaborador, é porque ele está no lugar certo. E está fazendo o que gosta, né? Faz o que gosta. Então, nós precisamos conquistar as pessoas, tem que valorizar, fazer que elas se sintam em casa. Ela tem que ter, assim, tipo... ficar mais feliz dentro da empresa que na casa. Tipo, chegar na segunda-feira com vontade. Eu quero ir trabalhar, né? Não vejo a hora de voltar a trabalhar. Agora, chegar na segunda-feira, o cara se arrastando para ir para a empresa, ou na sexta-feira dando grito porque vai sextou, que nem os outros caras. Então, tipo, é um conjunto que nós temos que valorizar em todos os aspectos. Tem que pensar bem. Então, inovação também é pensar no bem-estar das pessoas, né? Que isso, eles é que fazem tudo acontecer no final das contas, né? E me diz uma coisa, o que a Hexagonal está pensando para 2024, para os próximos anos? Eu sei que vocês têm metas bem audaciosas e eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão conseguir concretizar essas metas, mas o que a Hexagonal está pensando? Vem grandes novidades por aí? Você já deu algum spoiler antes também? Nós temos aí vários produtos, porque nós, tipo assim, na parte de iluminação de LED, nós somos a primeira empresa no Brasil a fabricar driver e com várias inovações. Por exemplo, o driver nosso no mundo não tem ninguém que tenha o driver com a tecnologia embutida dentro do driver da fotocélula. É a criação da nossa equipe de engenheiros. Tipo, é um produto criado no Brasil, nacional, fabricado aqui em Pinhalzinho. Então, tipo assim, nós somos muito inovadores nesse aspecto, mas descobrimos um mar azul nesse mercado aí, desde que tu fizer um produto de qualidade. Porque se fazer de produto de má qualidade, tu torna um mar roxo, né? Então, nós temos assim uma facilidade de criar produtos, uma facilidade porque nós entregamos um projeto luminotécnico para o cliente, não um produto que produz iluminação. Nós entregamos uma solução, para o cliente. É isso que vale a pena. E isso nós temos vários produtos que nós estamos aí lançando agora, principalmente na parte de telegestão, automação dos processos industriais. Por exemplo, assim, numa indústria você bota toda a iluminação ligada e o sol que vem, muitas vezes tem uma indústria lá toda iluminada, ligada à luz, e o pessoal esquece de desligar. Sim. Porque o sol lá fora está brilhando e o brilho entra para dentro da empresa. Mas falta talvez um pouquinho de iluminação, eles deixam ele 100%. Agora, com a automação, ele faz o equilíbrio. Você projeta 600 lux dentro de uma bancada, conforme entra o fluxo dos raios de sol para dentro da empresa, ou a claridade, o próprio sistema vai fazendo uma gestão. Ele controla. Ele controla. Por exemplo, se eu tenho 600 lux na bancada que eu preciso e o sol está gerando 450, ele só acrescenta o que precisa, né? Então, essa é uma coisa que nós estamos lançando fortemente o ano que vem. Várias novidades. Talvez a gente vai conseguir fazer a parte de fundição de injeção de alumínio também interna. E na parte de chuveiros tem uma tecnologia que nós vamos lançar agora que vai mudar totalmente a função dos chuveiros, do que eram no passado. É uma tecnologia inovadora, extremamente inovadora. Então, nós não podemos contar muito o segredo ainda. Spoiler, né? Somente. Mas logo vai ter novidade, assim, é uma coisa que vai mudar de uma direção para outra, a forma de controlar e de fazer o chuveiro funcionar. Então, é uma criação também da Hexagonal. Estamos aí indo para a 6ª geração de tecnologia.
e vai fazer uma diferença muito grande. Então, cada vez a gente incentiva mais para que as pessoas realmente apostem, criam um desejo de estar na Zagonel. Porque hoje, por exemplo, assim, se tu não criar uma empresa que ela seja desejável, tu não arruma profissionais. Exatamente. As pessoas vão para onde que gostem, onde que elas sentem bem, onde que elas têm um retorno. Então, nós estamos criando uma empresa para que que a empresa seja desejável. E é uma coisa que eu falo muito pro time da Atitude, porque nós fazemos projetos para qualquer segmento, desde que a empresa seja inovadora, desde que a empresa tenha inovação. Então, quem está dentro do time da Atitude está aprendendo a todo momento, porque ora eu estou fazendo um projeto na parte eletrônica, ora eu estou na parte de saúde, aí eu estou no agro e geralmente eu migro para uma área totalmente diferente, nanotecnologia, vou para inteligência artificial, vou para IoT. Então, é muita tecnologia, muita inovação, e às vezes o time, nas nossas reuniões da semana, falam assim, nossa, tem um projeto que eu não estou acreditando que eles estão desenvolvendo isso. Como que pode alguém ser tão inteligente e pensar numa tecnologia tão disruptiva? Então, assim, é uma pena que a gente não pode ficar comentando os projetos, porque a gente tem termo de sigilo e confidencialidade até eles irem para o mercado. Mas tem tanta coisa boa que as indústrias brasileiras estão fazendo que é um novo momento. Eu acho que é uma disrupção no que está acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente tem que olhar mais para a nossa tecnologia interna, porque acontece no Brasil, né? Muitos países fora têm tecnologia e têm inovação, sim, mas parem para pensar, pesquisem o que o Brasil está fazendo, o que as empresas brasileiras estão fazendo. Elas estão criando um mercado gigantesco, elas estão fazendo uma disrupção no mercado. E aqui nesse momento eu acho que vale a pena, assim, falar o quanto a FINEP, quantos bancos vêm trabalhando e incentivando isso, porque tem muito projeto de inovação que a gente sabe que não sairia do papel se não tivesse recurso, se não tivesse essa parte da captação de recurso. Então, em primeiro lugar, a gente acredita muito no trabalho que a gente faz. É por esse tipo de história que a gente acredita no que a gente está fazendo, porque a gente vê o quanto faz a diferença para uma empresa. Você conseguir um recurso para colocar um projeto no mercado, você vê isso, a empresa aumentando o faturamento, crescendo num nível exponencial com um projeto que de alguma forma a gente ajudou a buscar o recurso para fazer tudo isso acontecer. Então, que bom que há muitos anos o Brasil vem investindo muito nessa cadeia de inovação. Acho que isso é extremamente importante. E eu acho que está dando já o nosso horário, né? Porque se deixar, a gente fica aqui 3, 4 horas falando como é gostoso, né, falar sobre inovação. E se você quiser deixar algum recado final, fique bem à vontade. Eu tenho certeza que vai ter outros podcasts que a gente vai fazer, porque tem muito assunto aqui da pauta que a gente não conseguiu falar, porque a gente começa a falar e não para mais, porque é muito gostoso falar sobre inovação, é muito gostoso falar sobre uma história que deu certo, e uma história que você vem construindo, que eu sei que não foi fácil, né? Eu sei que o Rodrigo está ali na gestão junto contigo agora também, assumindo também a Rede, enfim, toda a família, e eu sei que não foi fácil. Eu acompanhei muita história, eu acompanhei muito do que vocês passaram, e saiba que eu tenho uma profunda admiração por todos vocês e pela equipe da Zagonel também, porque assim, nenhum projeto de inovação dá certo se a equipe da empresa não ajuda a fazer. Então, assim, é um trabalho de 4 mãos. Então, se a gente faz o nosso pacote, que é a nossa parte, e a empresa faz a parte dela, acontece o que aconteceu com a Zagonel. Dá certo, o negócio tem sucesso, o negócio vai para o mercado. É sempre construído a 4 mãos, é uma via de mão dupla. Então, todo mundo tem que se ajudar para fazer dar certo. E eu acho que a gente tem uma sintonia muito bacana nos projetos de inovação da Zagonel. Eu sou muito grata por tudo isso, saiba disso, né? Sempre te falo, né? Mas estou reiterando aqui novamente. Obrigado, gratidão por isso. Bom, para finalizar, então, tipo, né, eu tinha aqui trocentas coisas para falar, mas enfim, lembrei de muitas coisas, mas não vai dar tempo para a gente comentar. Mas assim, o que eu vejo? Todo colaborador, se ele sabe que a empresa é inovadora, que ele inspira inovação, eles querem fazer parte dela. E nós tivemos assim já há 2 anos nós criamos dentro da empresa o Inova Zagonel, aonde cada ideia que o colaborador dá, ele recebe uma moeda, um valor monetário, que é o lumen, que nós criamos uma moeda. Então, tipo, esse lumen ele vai acumulando, depende da ideia, se ela é inovadora, se ela é característica mais técnica, se ela é mais assim ecológica, ergonômica, tem vários aspectos. Cada ideia que ele der, uma maneira de fazer uma peça diferente, ou criou uma ideia de um produto diferente, ela vai sendo mensurado o valor dela por uma equipe, passa por vários estágios, aonde finaliza no final do ano, onde ele recebe um prêmio máximo, ou se ela for executada e aplicada,
e quanto que ela deu de retorno para a empresa. Se foi para o meio ambiente, se foi para as pessoas, se foi para a empresa, se foi lucratividade, se foi processo, enfim, ela é validada. Então, nós criamos isso aqui dentro do negócio. Então, a empresa toda, todos os colaboradores, desde a menina que cuida da Tata nossa que cuida da parte de limpeza, ela dá ideia de inovação até a parte de escritório, engenharia, enfim. Então, a empresa, ela respira a inovação. E isso a gente tem que valorizar cada vez mais. E quando você tem uma empresa que pegou a cultura disso aqui, você começa a captar todas as pessoas que querem ser inovadoras dentro. Elas querem trazer algo que apareça, que faça crescer, que faça dar... Você sentem parte de tudo isso, né? Você faz se sentir parte. Então, cada vez mais a gente vai ser feito isso. Nós temos um objetivo que é crescer, é se tornar uma empresa, uma das maiores aqui da região do Oeste Catarinense, mas para isso tem que formar pessoas, formar equipe, traduzir isso em um objetivo final. Então, eu sempre falo que tem uma tradição dos chineses que falam, né? Que não adianta ser o melhor arqueiro do mundo, ter o melhor arco e a melhor flecha, se nós não temos o alvo. Então, nós temos que ter o alvo, aonde nós queremos chegar, com o que nós queremos chegar, com que ferramentas vamos chegar e que preparação para isso. Como é que as pessoas são preparadas para chegar nisso aí? Porque você pode ter um arco, uma flecha maravilhosa e não tem uma gricela lá puxando o arco. Tem que ter um cara musculoso para fazer isso aí. Então, tipo assim, tu tem que treinar as pessoas, treinar, educar, fazer, correr na veia a inovação para que a gente consiga realmente atender nosso alvo. Então, ferramentas, processos, treinamento e alvo. Para fazer o negócio acontecer, né? Nossa, quanta inovação. Que aula, né? Que aula. Eu acho que toda vez que eu converso com o Roberto, eu saio premiada com uma aula dele, porque é muita expertise, é muita bagagem, e ele faz com que a gente se inspire cada vez mais a continuar, a ter atitude, a inovar e a buscar. E é por isso que a Zagonel está nesse crescimento, nessa batida, e assim, vocês vão ouvir falar muito da Zagonel ainda. Vai ter muito prêmio de inovação, vai ter muito projeto de captação que a gente já está fazendo em andamento, que em breve vai para o mercado. Então, é o primeiro podcast de muitos, eu tenho certeza que o Roberto vai voltar, porque a gente tem muito assunto ainda para conversar, e eu agradeço vocês que ficaram até nesse momento conosco. Eu tenho certeza que agregou alguma coisa na vida de cada um. Continuem inovando, continuem buscando, não desistam e tenham atitude para fazer acontecer, né? Obrigado pela oportunidade e mais uma vez, qualquer coisa, uma pergunta, que há alguma necessidade de conhecer algum detalhe a mais, procure a Eline, procure nós aqui da Zagonel, que nós vamos ajudar vocês a ajudar a resolver algumas coisas gratuitamente, sem problema nenhum. Nós temos assim uma vontade muito grande de repassar as informações, porque quando eu participei da Endeavor, eu recebi muitas informações, como é que eles chamam? Mentorias gratuita, e isso me fez fortalecer muito a visão de futuro, de como fazer crescer, como fazer as coisas certas. E nós, assim que podemos, a gente consegue ajudar as pessoas também que precisam, ou que têm necessidade de um percentual diferente, numa proporção diferente, mas a gente faz isso sem problema nenhum. Então, nós estamos aí à disposição. Fico mais uma vez agradecido, gratidão por ter escolhido nós como primeiro podcast, Pode Decolar, gostei da ideia. Do nome, né? Ficou muito bom. Atitude e inovação é um nome maravilhoso também, porque eu acho que sem atitude o negócio não acontece. Dizem que tem um percentual que fala que conhecimento e habilidade é um percentual, mas a atitude se tu não tiver conhecimento e tiver habilidade, mas não tiver atitude, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai acontecer. Tu pode ter atitude, mas se não tiver conhecimento e habilidade, também não vai. Então, tem que ter as três coisas juntas. Tem que estar junto, né? Então, siga @Atitude e Inovação nas redes sociais, @Zagonel também. E continue assim, dê uma olhadinha no Instagram da Zagonel e da Atitude, que tem muita coisa boa vindo por aí. E até a próxima.